Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Elina Vilmo. A gente vai tratar hoje sobre a disciplina de Banco de Dados 1. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente prosseguir, né, com os assuntos. Tá. Banco de Dados 1. A gente vai estudar a modelagem de dados, vai passar por alguns conceitos da modelagem de dados, né? Como agenda, a gente tem a fase 1 e a fase 2. Na fase 1, a gente vai estudar alguns conceitos importantes, como definição de modelo, processo de modelagem, objetivo do modelo de dados. Seguimos com normalização, né? E níveis de modelagem, nível conceitual, nível lógico e nível físico. Atividades e avaliação 1 para completar a fase 1. Na fase 2, iremos estudar o conceito de álgebra relacional, operações como seleção, projeção, união, intersecção, junção natural e, novamente, atividades, e finalizamos aí o semestre com a avaliação 2 da disciplina. Bom, o que é a modelagem de dados? A definição de modelagem de dados é conceituada como uma ferramenta que racionaliza os dados. E o que significa essa palavra de racionalizar os dados? Significa evitar omissão, redundância ou inclusão que seja ruim para qualquer banco de dados. Por exemplo, eu tenho, resolvendo aqui um exemplo da questão de redundância, eu tenho uma tabela funcionário e uma tabela usuário, onde um funcionário que está na tabela funcionário também está na tabela inserida na tabela de usuário. Veja que existe uma certa redundância de informação no meu banco de dados. A gente não percebe isso quando o banco de dados é pequeno, mas quando o banco de dados ele aumenta, ele evolui, aumenta de tamanho, essa questão fica mais complicada para se tratar a nível de banco de dados. O objetivo da modelagem é especificar o ambiente observado, né? Eu especifico o ambiente observado não só através de uma conversa com o usuário, mas também todo o ambiente externo, né? Onde vai se encontrar o nosso modelo, né? No final das contas. Eu documento e normalizo meus dados, né? Documentar significa documentar SGBDs, documentar tabelas ou entidades, documentar atributos, e normalizo também o meu banco de dados, né? Pois, segundo o DATE, né, um banco de dados implementado até a terceira fórmula normal pode ser perfeitamente implementado em um SGBD, sem problemas futuros, né? Eu digo, segundo o DATE, até a terceira forma normal, porque nós temos 5. E o autor DATE, ele cita apenas cita 3, né? Informando que até esse número 3, normal, eu consigo implementar em um SGBD. Nós temos 5 fórmulas normais, tá? Mas o que DATE diz, novamente, é que um banco de dados estando na terceira fórmula normal pode ser implementada em banco de dados. Fornece um processo de validação, né? E cria relações de entidades e cria as entidades e como essas entidades estão se relacionando. Mais na frente a gente vai ver melhor os conceitos de entidade e relacionamento, né? Bom, a gente passa aqui para as etapas da criação dos modelos. São 3: o nível conceitual, o nível lógico, o de projeto e o nível físico. No nível conceitual, nesse nível, a gente não representa, né, a tecnologia propriamente dita. É um modelo. Inclusive, esse modelo pode ser implementado em qualquer SGBD, certo? Então, eu não esse nível conceitual, ele é sem limitações tecnológicas, né? E temos como característica desse nível uma visão geral do negócio, facilidade do entendimento entre usuários e desenvolvedores, pois
é um modelo conceitual escrito à mão, né? Em que o usuário, inclusive, pode conversar a partir do modelo, já que é um modelo com o desenvolvedor e vice-versa, né? Então, facilitando aí o entendimento. Possui somente entidades e atributos principais, certo? Eu já descrevo aqui no modelo conceitual algumas entidades e também seus atributos principais para o melhor entendimento do modelo e o relacionamento entre essas entidades. Eu já também especifico no modelo conceitual. No modelo lógico, ele parte da observação do modelo conceitual, né? E temos como algumas características desse modelo lógico, ou modelo de projeto, já definições de chave primária das entidades, a normalização até a terceira forma normal, adequação do padrão à nomenclatura, pois a gente pode tratar alguma peculiaridade que existe no banco de dados e no outro não existe, então adequa essa nomenclatura e os atributos são documentados. Na terceira etapa, a gente tem o modelo físico, onde também eu levo em consideração os limites impostos pelo meu SGBD, né? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, o significado de SGBD, e pelos requisitos não funcionais dos programas que acessam os bancos de dados. Eu tenho características dessa fase de modelo físico, elaborado a partir do modelo lógico, né? E pode variar segundo os SGBDs. Uma questão importante é essa questão aqui de requisitos não funcionais. Eu tenho os requisitos que o usuário me passou, chamados requisitos funcionais, são as regras do negócio propriamente dita, mas tem aqueles atributos que o usuário não me passou, mas que deve existir para um bom desempenho do meu banco de dados, que, por exemplo, as suas interconexões de rede, né, a máquina onde o servidor de banco de dados vai ser instalado e vai ser manutenível, esse tipo a velocidade das minhas conexões, esse tipo de tarefas, de implementações que um banco de dados deve ter, é importante para o melhor desempenho do meu banco de dados. Aqui a gente vai falar sobre diagrama de entidade e relacionamentos, DRE, mas antes disso, iremos dar um stop aqui e voltar na próxima aula com essas definições, ok? Um abraço, a gente se vê na próxima aula. Abraço.